E aí pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui de volta para mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre a movimentação e a sustentação nos organismos. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e essa vai ser a nossa aula. Vamos lá? Pessoal, para definir um organismo vivo, a gente utiliza uma série de características, mas a gente tem uma que é muito importante, que é a movimentação. Todos os organismos vivos são capazes de se movimentar, mas nem todos vão ter a capacidade de se deslocar. São coisas diferentes e a gente vai entender cada um desses termos. A movimentação é a capacidade de mover uma parte do nosso corpo. Por exemplo, eu estou movendo o meu braço. Eu tenho capacidade de mover o meu braço. Outra coisa é o deslocamento. Por exemplo, eu tenho capacidade de sair desse ponto para esse ponto. Isso é um deslocamento. Isso é um movimento. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E todos os organismos vão ser capazes de fazer pelo menos a movimentação. Nem todos vão fazer a locomoção. No caso de organismos que não conseguem fazer a locomoção, nós vamos chamá-los de organismos sésseis, como é o exemplo das esponjas. Os poríferos, eles são fixos em um substrato, então eles não conseguem sair de um local e ir para outro. Eles vão ficar paradinhos lá no fundo, mas esses organismos têm a capacidade de movimento. As células flageladas, chamadas de coanócitos, elas ficam fazendo batimentos de flagelos dentro do corpo das esponjas para gerar as correntes de água que vão trazer os nutrientes e vão eliminar as excretas. Então, elas têm capacidade de movimentação, mas não têm capacidade de locomoção. Quando se fala em movimentação e locomoção, logo se tem na ideia o esqueleto. Dentro dos organismos animais, nós temos dois tipos de esqueleto basicamente. O esqueleto interno e o esqueleto externo. O esqueleto externo também é chamado de exoesqueleto. O exoesqueleto está presente em animais como os artrópodes, que vão ter aquela espécie de armadura que fica protegendo o corpo deles. Além de conferir proteção, esse exoesqueleto está conectado com os músculos, fazendo com que os organismos se locomovam. Então, a função do exoesqueleto é basicamente a do endoesqueleto, só que ele fica do lado de fora do corpo e não do lado de dentro. Então, proteção e locomoção, além de, claro, sustentação. Lembre-se que a presença de um exoesqueleto também vai modificar a forma de crescimento desses organismos. Os artrópodes têm uma forma de crescimento diferente dos outros animais. Eles vão crescer por etapas. Eles crescem, estagnam o crescimento, fazem a ecdise, que no caso é a muda, e aí eles vão voltar a crescer novamente enquanto eles secretam um novo exoesqueleto. Isso acontece até que o organismo esteja completamente desenvolvido e adulto. Já os esqueletos internos vão possuir uma variedade muito grande. Nós temos organismos que possuem esqueletos internos ósseos, calcários, em formatos de espícula e também esqueletos hidrostáticos. Os esqueletos ósseos são os mais fáceis de você lembrar, porque a gente tem um esqueleto ósseo. Os esqueletos cartilaginosos, por exemplo, são os dos tubarões e das arraias. Os de formato de espícula são aqueles esqueletos internos das esponjas. E os esqueletos hidrostáticos são aqueles dos anelídeos, que possuem a capacidade de locomoção através de movimentação dos seus músculos com um pouco de líquido também que auxilia nessa movimentação, por isso é chamado de hidrostático. Já que a gente falou de esqueleto e também falou de deslocamento, o deslocamento nos animais ele depende de uma série de sistemas que devem estar integrados para fazer com que esse organismo consiga realizar a sua locomoção. Como que isso vai acontecer? Nós temos que ter uma boa quantidade de nutrientes, uma boa quantidade de gases para fazer a respiração química e também, claro, que a gente vai ter que ter os ossos e os músculos para fazer as contrações e aí gerar esse movimento. O movimento nos vertebrados e nos invertebrados normalmente ocorre com a contração e o relaxamento de músculos. Essa contração e relaxamento vão fazer com que o osso seja puxado ou o exoesqueleto seja puxado
e faz assim, então, essa noção de movimento. Então, quando eu faço esse movimento de levantar o meu braço, seja para cima ou seja puxando assim, o que é que vai acontecer? Os meus músculos vão relaxar e contrair em movimentos que são chamados de antagônicos, movimentos contrários. Mas isso você não precisa aprender agora, isso é um assunto para o próximo ano. Só saiba que o nosso músculo vai relaxar e contrair de acordo com a necessidade para que nossos ossos consigam se locomover e aí a gente gerar essa noção de locomoção e sair de um ponto para o outro, beleza? Os vertebrados, de modo geral, conseguem fazer diversos tipos de locomoção, seja andando, seja correndo, rastejando ou voando. E tudo isso, claro, vai depender desses músculos e ossos que eu falei para vocês que vão ter que contrair e relaxar para dar essa noção de movimento. Além de, claro, o gasto de energia que vai ser proveniente da respiração e da nutrição. Mas você deve estar pensando, por que estudar os movimentos? Isso é extremamente importante. Através do estudo dos movimentos, a gente consegue uma série de tecnologias, inclusive gerar videogames. Você sabia que aquele joguinho que você joga lá no seu celular, ele foi feito com base em estudos de movimento? Para parecer mais realista, os desenvolvedores de jogos vão fazer o estudo do movimento do corpo. Por exemplo, quando o carinha lá do jogo pega a arma, ele tem que fazer um movimento e você tem que associar esse movimento a um movimento real. Senão você vai dizer que o jogo é ruim, né? O jogo tem os gráficos ruins, tem os movimentos ruins. Por quê? Porque ele não condiz com a realidade. Então, estudar os movimentos desses organismos é muito importante para que a gente consiga reproduzir eles corretamente, inclusive em desenvolvimento de jogos. Outro motivo que a gente também tem, que é muito importante para estudar os movimentos, é utilizar esse estudo para desenvolvimento de próteses. Algumas pessoas perderam alguns membros do seu corpo, então elas precisam substituir por próteses. A gente tem que estudar bem o movimento que é feito pelas pessoas que têm o órgão ainda, por exemplo, uma perna. Se a pessoa ainda tem a perna, você estuda como aquela perna se comporta para você criar uma prótese que seja confortável para uma pessoa que não tem mais a perna. Então, é necessário fazer um estudo do movimento e da sustentação que a perna faz. Outras tecnologias são desenvolvidas através do estudo dos movimentos. Quando você assistiu, por exemplo, Jurassic Park, lá os organismos que vivem no Parque Jurássico, eles já são extintos, mas a gente estudou através dos fósseis que tinha como seria a locomoção desses organismos utilizando a estrutura óssea deles. Então, também serve para o entretenimento das pessoas que vão para o cinema. E mais duas aplicações que vocês conseguem ver facilmente, inclusive na escola, é a utilização da locomoção para o desenvolvimento de robôs em aulas de robótica. Você tenta reproduzir esses movimentos de uma forma bem clara, utilizando um robô. E isso melhora o desempenho daquele robô, já que o nosso corpo tende a economizar energia, então os movimentos eles são calculados para um menor gasto de energia. Então, você economizaria, por exemplo, as baterias do robô. E por último, mas não menos importante, também é importante estudar os movimentos. Para quê? Para que você tenha um melhor desempenho nos esportes. Lembre que tudo que a gente faz dentro dos esportes é locomoção. Então, os educadores físicos têm uma necessidade muito grande de estudar os movimentos para ter um melhor desempenho e assim conseguir melhores premiações. Lembre-se que os atletas trabalham com isso, então ganhar premiações é muito importante para esses atletas. Então, quanto mais estudado estiver aquele movimento e melhor ele for realizado, maior vai ser o desempenho dele e maior serão as chances dele conseguir ser recompensado por isso. Alguns organismos vivem no ambiente aquático e esse ambiente vai trazer algumas vantagens e desvantagens. Nós conseguimos dividir o ambiente aquático em três regiões. A região planctônica, que é a região que fica na parte de cima da água. A região nectônica, que é uma região intermediária. E a região bentônica, que é a região que fica lá no fundo. Você precisa aprender esses nomes agora? Não precisa necessariamente aprender esses nomes agora. Só quero que você saiba que os animais que vivem ou os organismos que vivem na região planctônica, eles têm uma locomoção passiva. O que é que isso quer dizer? Eles não se locomovem por vontade própria, eles necessitam de outra força externa para fazer a locomoção. Normalmente, os organismos que vivem na região planctônica são algas unicelulares, são bactérias, são organismos menores
que precisam então dessa força de terceiros para ele conseguir fazer a sua locomoção. Já os animais nectônicos são aqueles que vão fazer a locomoção ativa. Eles conseguem fazer o seu nado normalmente contra a vontade da água. Mesmo se ele estiver contra a correnteza, ele vai fazer o seu movimento. Já a região bentônica, normalmente fica os animais sésseis. A gente não vai entrar muito em detalhe na região bentônica, porque ela não é interessante para a gente nesse momento. No ambiente aquático, a gente tem algumas vantagens e também algumas desvantagens. A principal vantagem é que o corpo do organismo no ambiente aquático ele vai flutuar, então ele vai ter um pouco menos de dificuldade de ficar sustentado naquele ambiente. Mas em compensação, a água oferece muito mais resistência ao nado. Por exemplo, quando você está andando, você não sente tanto uma força puxando você não sente que tem alguma coisa pesada no seu corpo. Mas já se você entra dentro de uma piscina e você começa a andar, você sente que é mais pesado você continuar andando. E isso é por causa da resistência da água. A água torna o ambiente mais difícil de você se locomover. Logo, os organismos que vivem dentro do ambiente aquático, eles vão ter um gasto de energia maior para se locomover por causa dessa resistência. Lógico que a maioria dos organismos que vivem lá dentro tem algumas adaptações que servem para diminuir esse gasto energético, mas via de regra eles gastam mais energia do que os organismos que vivem no ambiente terrestre só para se locomover. Então pessoal, essa foi nossa aula sobre movimentação e locomoção nos animais. Na próxima aula a gente vai falar sobre a locomoção e também a sustentação nos vegetais. Sim, os vegetais também se locomovem, não da forma como você está pensando, mas isso vai ficar para a próxima aula. Então se você ficou com alguma dúvida aqui, por favor, deixe nos comentários ou me mande uma mensagem. Até a próxima aula. Tchau!